No coração das selvas da América Central, o tempo parece ter simplesmente congelado. Sob as raízes de árvores centenárias, repousam os segredos de uma das civilizações mais enigmáticas que já caminhou sobre a Terra. Um povo que, sem telescópios, decifrou o movimento dos astros, que, sem computadores, previu eclipses com precisão milenar, e que, misteriosamente, no auge da sua glória, abandonou as suas megacidades para nunca mais voltar. Estamos falando dos Maias, uma civilização que não olhava para a terra, mas sim para o céu, e cuja sabedoria desafia a nossa própria compreensão de progresso. Sejam todos bem-vindos aos Arquivos do Despertar. Hoje nós vamos cruzar o véu do tempo para investigar a fundo os mistérios, a ciência oculta e o verdadeiro destino da civilização maia. Prepare sua mente, pois o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você enxerga a história humana. Para entender os maias, precisamos primeiro entender como eles viam a realidade. Para nós, o tempo é uma linha reta com um começo e fim. Para os maias, o tempo era uma espiral sagrado, um ciclo eterno de morte e renascimento. Eles foram uma das primeiras civilizações do planeta a conceber e a utilizar o conceito do número zero. Enquanto a Europa ainda lutava com os números romanos complexos, os matemáticos maias usavam o sistema vigesimal brilhante, representado apenas por pontos, barras e uma concha para o zero. Esse domínio matemático permitiu que eles criassem o calendário mais preciso da antiguidade. O calendário solar deles calculava o ano em 365 dias, errando por apenas uma fração de segundos em relação à tecnologia de satélites que temos hoje. Mas por que tanta obsessão pelo tempo? Porque eles acreditavam que o tempo era vivo. Cada dia, para eles, era um Deus, e conhecer o tempo, para eles, era conhecer a própria mente do Criador. E essa conexão entre céu e terra foi imortalizada em pedra. As pirâmides maias não eram meros monumentos de vaidade real. Elas eram computadores de pedras e portais espirituais. Vejamos o exemplo da pirâmide de Kukulkan. Ela possui 4 lados, e cada um com 91 degraus. Se você somar todos eles e adicionar a plataforma do topo, o resultado será simplesmente, exatamente, 365, o número de dias do ano. Mas o verdadeiro segredo oculto acontece 2 vezes por ano, nos equinócios da primavera e outono. Quando o sol se põe, a lua e a sombra criam uma ilusão perfeita de uma serpente de luz descendo as escadarias do templo até tocar a terra. E há mais. Se você bater palmas em frente a essa pirâmide, o eco que retorna não é um som comum, mas sim o canto exato de um quetzal, o pássaro sagrado dos maias. Como eles conseguiram esculpir a pedra para manipular a acústica e a luz solar com tanta perfeição? Isso permanece um enigma até hoje para a engenharia moderna. Mas a pergunta que fica é: se eles eram tão avançados, o que realmente aconteceu? Por séculos, a humanidade se perguntou como uma civilização que abrigava milhões de pessoas em metrópoles simplesmente desapareceram no século IX. A história romântica nos diz que eles sumiram sem deixar rastros, como se tivessem sido arrebatados para as estrelas, ou até evaporados no ar. Mas a verdade que a arqueologia moderna e os conhecimentos ocultos revelam é muito mais profundo. Os maias não desapareceram em um passe de mágica. Eles enfrentaram um colapso do seu próprio sistema. A combinação de uma superpopulação exaustiva, desmatamento severo para alimentar suas megacidades e uma das piores secas prolongadas da história da região criou uma tempestade perfeita.
Os deuses do céu, a quem eles tanto adoravam, pararam de mandar a chuva. As guerras entre as cidades-estados se intensificaram pelos recursos escassos. A fome se instalou e então aconteceu o despertar daquele povo. Eles perceberam que as cidades sagradas haviam se tornado prisões. Eles não morreram até o último homem. Eles abandonaram os grandes centros urbanos, abandonaram seus reis e seus templos e se dispersaram. Eles voltaram para a floresta em pequenas comunidades, integrando-se novamente à natureza de onde nunca deveriam ter saído. Muitos pensam que os maias foi um povo extinto, mas isso é um erro. Há mais de 6 milhões de descendentes diretos dos maias que vivem hoje na Mesoamérica, falando as mesmas línguas e guardando as mesmas tradições. O sumiço dos maias nos deixa uma lição oculta e urgente. Eles nos mostraram que nenhuma tecnologia, nenhuma arquitetura monumental e nenhum império pode sobreviver se desconectar-se das leis da terra e do céu. O colapso maia não foi o fim de um povo, foi o fim de uma era, um ciclo que se fechou para que a vida pudesse continuar de forma mais simples e sábia. As pirâmides continuam lá, apontando para as estrelas, esperando que a nossa civilização atual desperte para os conhecimentos que o tempo tentou apagar. Se esse conhecimento antigo ressoou em você, não guarde apenas para si. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu comentário abaixo. Qual o maior mistério dos maias, na sua opinião? Nos veremos no próximo arquivo do Despertar.